Olá, meu nome é Eduardo Tavares e eu falo aqui da Zator Seguros. E hoje no nosso bate-papo de transporte, a gente tem a satisfação de receber Danilo Guedes, presidente da ABC Cargas e vice-presidente da Associação Nacional de Transporte de Cargas, com um vasto conhecimento no mercado brasileiro e no Mercosul. Também ao meu lado, que vai ajudar aqui nesse bate-papo, nós temos o Bruno Figueiredo, diretor aqui comercial da Zator e um dos sócios da corretora. Gente, obrigado pela participação de todos. Danilo, uma satisfação em tê-lo Obrigado, aqui. Eduardo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Bruno, aí, pelo convite. Conhecer a casa nova aqui. Exatamente. Muito bonito. E é um prazer sempre poder colaborar aí com vocês aí. Tá joia. Nossa, Danilo, obrigado por estar nos visitando aí na nova sede da Zator. Bruno, vamos começar o nosso ping-pong de perguntas aqui? Vamos lá. Vamos lá então. Danilo, seguinte, começando um pouco sobre um tópico de transporte de carga no Brasil em geral, mas a gente queria uma opinião sua aqui. Qual que é o maior desafio hoje, na tua opinião, de transportar cargas no Brasil? Bom, Bruno, eu acho que a gente vive num ambiente bastante volátil, né? Então, contar com previsibilidade é algo bem difícil no Brasil, principalmente no transporte de carga. Então, esse para mim é um dos principais fatores, a falta de previsibilidade. A gente vem enfrentando também um apagão de mão de obra, principalmente de motoristas, que isso vem afetando muito as transportadoras no Brasil e também profissionais da área operacional. Somado a isso, a gente tem uma questão de custos logísticos, como diesel, pedágio, mão de obra, insegurança logística e principalmente roubo de carga. Então, esses fatores somados tornam-se a logística bastante complexa, né? Mas é o que eu sei fazer e eu acho que todas as transportadoras têm que viver nesse ambiente e procurar de uma maneira ou outra tentar extrair o máximo de resultado mesmo num ambiente complexo como é o Brasil. Legal. E aí, pegando esse gancho, na tua opinião, olhando para trás, na tua visão, o que mudou? O que realmente mudou no segmento de transportes de carga, lá do teu início até agora? Quais são os desafios? O que tu vê de grandes mudanças aí no segmento? Cara, eu acho assim, Bruno, que hoje o transportador ele deixou de transportar carga de um ponto A para um ponto B, né? Hoje as coisas estão muito mais complexas. Então, o transportador hoje, ele tem que trabalhar muito com dados, muito com compliance, muito com inovação e principalmente com a questão do ESG. Então, essa questão de as empresas elas estarem cada vez mais preocupadas com a questão do meio ambiente, e aí eu falo no meio ambiente no sentido de, a gente fala do ESG, mas é a questão das empresas elas serem ambientalmente corretas, socialmente justa e principalmente economicamente viável. As empresas elas têm que dar dinheiro. Claro. Então, ESG é isso. Então, essa complexidade, ela exige que hoje não é pegar simplesmente uma carga e levar para o outro lado. Eu acho que é um conjunto de fatores. É muito mais complexo, É né? muito mais complexo. Inúmeros fatores hoje. Inúmeros fatores. Que uma boa gestão tem que ser. Os clientes exigem muito exatamente hoje disso, né? Então, o que você está fazendo com dados? O que você está fazendo com inteligência? O que você está fazendo de inovação? ESG, compliance, gestão de risco, né? Então, acho que uma série desses 5 fatores que ajuda hoje. A informação é muito importante, tanto que a gente está aqui atrás com nossa torre logística, que é fundamental para a gente ter justamente essa visibilidade de informações dos nossos segurados e em tempo real a gente tomar a decisão hoje, como comentou, que é importante hoje, a gente trabalha com a vírgula, né, depois do zero ali, e a gente precisa realmente ser assertivo, né? E aí, Danilo, olhando um pouco até desse cenário complexo que é uma transportadora operar no Brasil e também ela se manter competitiva, na tua opinião, quais são os erros mais comuns que os embarcadores fazem na hora de contratar uma transportadora? Então, acho que assim, os embarcadores, eles primeiro escolhem as transportadoras por preço. Então, esse é um principal erro, né? Eu acho que um segundo, a questão é não avaliar a capacidade operacional das empresas. Terceiro, não saber o nível de sinistro ou de sinistralidade que a empresa tem. Qual o histórico de sinistro que uma empresa tem? Porque quando você vai contratar, é importante você saber isso. Indicador de desempenho, eu coloquei aqui também custo, estratégia, ou seja, é uma série de fatores que os embarcadores eles têm que olhar, né? Eu acho que a margem de uma transportadora para outra ela não altera muito, mas a forma como você entrega a mercadoria é que muda. E eu acho que esses fatores
principalmente com treinamento de mão de obra, desenvolvimento das pessoas, gestão de risco, traz no fim do dia para o cliente algo que se traduz num custo. Você comentou sobre sinistralidade. Então, se a gente hoje olhar justamente esse tema, e aí a gente aborda agora o gerenciamento de risco, o quanto o gerenciamento de risco hoje ele realmente pode reduzir essa sinistralidade ou, infelizmente, alguns entendem que é somente uma parte burocrática, não tem efetividade. Mas qual é a visão de vocês lá dentro da ABC Cargos quando a gente fala de gerenciamento de risco? Eu entendo assim, Eduardo, que você tocou num ponto importante. Gerenciamento de risco, quando bem usado, ele reduz sinistralidade. Quando você usa o gerenciamento de risco como burocracia, ou seja, simplesmente para você atender um PGR ou atender normas da policy, ele não vai te levar a nada. Então, quando bem implementado, e eu falo um gerenciamento de risco preventivo, ele vai te trazer muito resultado. Você não tenha dúvida. Né? E eu falo, não é só colocar torre de controle, é fazer gestão do risco mesmo. Né? E a gestão do risco, ela começa antes de transportar carga. Sim. Não é depois não é na hora que você está transportando a carga. É um bate-papo com o motorista antes de lá na contratação, seja do agregado, do teu motorista. Então, não pode ser burocrático, não pode ser formal. Né? Muitas empresas usam o gerenciamento de risco hoje como formalidade. Só para seguir a pólice. Vou seguir o que está na pólice. E aí, cara... Estou fazendo aquilo que está mandando, pronto, acabou. E aí, cara, você vai entregar o mínimo para o teu cliente, né? Então, o gerenciamento de risco é importante porque ele, primeiro, ele vai te reduzir qualquer tipo, ou de acidente ou de roubo, sim, e também vai melhorar a sua imagem com o teu cliente final. Claro. Né? Então, é isso. Até pegando um gancho, mudando um pouco o script, mas eu acho que isso que o Danilo comentou é bem importante, porque o papel da corretora de seguros ele é sempre de trazer segurança e indenizações de uma forma ágil e rápida para o transportador. Mas existe um problema operacional que o Danilo comentou da gestão de risco, que é não entregar carga, né, Danilo? Não entregar. Esse é um problema comercial dele com o cliente dele, então transcende o seguro, né? Então, o gerenciamento de risco também é muito importante para a tua veia comercial, né, Danilo? Isso aí. Dentro desse gerenciamento de risco, se a gente fasear aonde está esse maior prejuízo hoje, está no roubo de carga, está no acidente ou está nesses erros operacionais? Onde que está o maior problema hoje concentrado? Olha, Eduardo, eu acredito que o principal prejuízo de uma empresa estão nos erros operacionais. Porque é a partir dos erros operacionais que vão desencadear um roubo de carga, um acidente. Então, o erro operacional, ele traz muito problema para uma transportadora. Então, seja ele fiscal, seja ele de roubo, seja ele... Cara, enfim, eu falo que a gente hoje sai com um produto correndo sempre o risco de ter um acidente ou de ter um roubo, né? Então, o erro operacional, num planejamento logístico mal feito, vai trazer prejuízo para a transportadora, cara. Então, para mim, na minha opinião, os erros operacionais são maiores que acidente e roubo. Entendi. Então, uma transportadora que hoje está pensando em crescimento, que hoje realmente quer aparecer no mercado, uma relevância, ela nunca vai poder deixar de olhar ou negligenciar justamente esses erros operacionais. Ela tem que saber tratar isso, né? O erro pode acontecer. Acontece. Eu acho só não assim, pode negligenciar. Transportadora, ela tem que ter algumas coisas. Acho que transportadora não. Empresas em gerais, elas têm que ter algumas coisas que são importantes. Governança, gestão de risco, compliance, processo definido. Cara, é isso que garante separar os bons dos medíocres. Então, a transportadora, ela tem que ser profissional. Tem que trabalhar com dado. Tem que trabalhar com processo, tem que trabalhar com compliance, gestão de risco. Eu falo que crescer sem estrutura é crescer com problema. Você vai ter problema. Então, assim, não adianta você crescer. Quanto mais você cresce errado, mais problema você vai ter. Então, compliance, gestão de risco. Compliance, cara, não é compliance, sim, é ter processo mesmo. Saber onde começa, onde termina, né? Fazer as coisas como elas têm que ser feitas mesmo no dia a dia. Legal. E até pegando um gancho, o Danilo comentou da questão de custos e preço, principalmente, né? Falando em preço, na hora da contratação de um embarcador contratar um transportador. Na tua visão, o que você espera de uma corretora de seguro além de uma boa taxa? Cara, eu acho que é assim,
corretora de seguro, ela não pode vender só pólice. Ela tem que vender inteligência, ela tem que estar próxima da operação do cliente, ela tem que ter visão da operação do cliente. A pólice é só um produto. A corretora não pode, ela não pode vender a pólice, ela tem que vender, cara, o que vocês vão entregar? E é isso que a gente procurou em vocês. Cara, inteligência, é visão, é estar próximo do cliente, é proximidade, porque é na proximidade que você entende a operação e volta para a seguradora e explica, olha, é assim, né? Então, assim, esses fatores, ele ajuda o quê? Num pós-evento, você a corretora, ela tem que defender o cliente no sentido assim, não, os caras estão fazendo certo, o risco é comum, você não precisa de seguro. A corretora ela tem que fazer uma imersão na operação do segurado. Ela tem que entender no detalhe o dia a dia desse segurado, dentro do segmento, porque um segmento X é diferente do outro. Então, esse entendimento, essa imersão, ela tem que justamente mapear de forma correta e saber vender esse risco dentro da companhia de seguros. Isso é importante por quê? Porque algumas companhias não têm essa interação, não vão até realmente lá no dia a dia. Claro. Graças a Deus nós somos hoje uma parceira hoje dentro da ABC Cargos, que é a seguradora que vocês estão hoje, que tem uma área de GR, estão presentes no dia a dia, foram inúmeras vezes na tua estrutura, enfim, essa que é a importância que tu comentou, precisa realmente estar lá no dia a dia, entender o que é a ABC Cargos. E esse ponto que o Danilo comentou de essas características e qualidades que a ABC Cargas que tem e que ele bate, que ele preza muito, que diferenciam uma transportadora que cresce e que é extremamente profissional de outros players que são não tão estruturados e acabam prejudicando o segmento. E a gente tem que mostrar para as seguradoras também que, independente do segmento que pode estar performando mal, existem bons exemplos. Então, eu acho que essa proximidade que o Danilo comentou é um requisito extremamente importante. Então, vamos lá, Danilo, eu queria te fazer mais uma pergunta aqui também. Na tua opinião, essa interação corretora e transportadora, quando elas estão em sincronia, o que melhora no dia a dia da ABC Cargas? Cara, eu acho que melhora a previsibilidade das coisas, melhora a gestão do risco, traz transparência para o dia a dia. Quando você tem isso, com certeza, os sinistros, eles são tratados de forma mais ágil. A gente discutiu um pouco isso, né? Então, você ter a segurança da operação faz a empresa crescer. Então, transparência, gestão de risco, cara, é isso que a gente espera de uma corretora gestando com a gente. E se você pudesse dar um conselho para empresas que acabam escolhendo uma corretora de seguro simplesmente por uma boa taxa ou por um preço competitivo, que conselho você daria? Cara, conselho é difícil dar conselho, né? Eu acho que é assim, cara, seguro precede o transporte. Seguro é proteção para o negócio. Então você tem que ter seguro. O barato, na sua grande maioria, ele sai caro, né? Então eu falo que não tem almoço de graça. Então, assim, trate o seguro como um investimento do teu negócio e não como um custo do teu negócio, né? Eu acho que seguro, eu falo que seguro são três agentes. É a seguradora, é a corretora e a transportadora. Aí você tem uma boa gestão de risco. E todos têm que estar na mesma mesa. Todos têm que estar na mesma mesa. Então, encarar seguro como um investimento. Tanto que na ABC, nós temos uma área de seguro com 5 pessoas. Então, nós entendemos o seguro como um negócio, cara. Aquilo tem que fazer, tem que dar dinheiro. O seguro tem que dar dinheiro para a gente, né? Então, fazer gestão de risco, ter uma boa policy, traz resultados para a gente. Claro. E é isso que eu entendo. Legal. E, Danilo, olhando um pouco mais para o segmento de novo, eu queria entender um pouco da tua visão, tu que é um cara que está há muito tempo nesse negócio, nesse mercado e está à frente de uma das grandes empresas aí no Brasil. Qual que é a tua visão para o segmento de transporte para os próximos 5 anos? Acho que o setor vai passar por uma consolidação, realmente, de transportadoras. As empresas elas vão cada vez ser mais digitais, e digitais quando eu digo assim, cara, menos papel, mais processo, muita inteligência artificial, a gente está usando muito inteligente, muita gente, muito assistente. Eu acho que muita questão voltada realmente para o ESG, né? E o ESG eu falo que não é abraçar árvore, cara.
ESG, tem que dar dinheiro. Se não, esquece. Claro. Cara, e o uso intensivo de dados, é o que vocês estão fazendo aqui, cara. Dados, eles têm que ser usados para gerar resultado para as empresas, né? Então, as empresas que não trabalharem com dados para gerar resultado, cara, é porque eu falo que transporte é commodity. Onde está a diferença? Na gestão. É isso. Então para quem hoje está procurando crescimento e justamente quer crescer nesse segmento de... Perdão. Então para quem está buscando hoje o crescimento justamente no segmento de transporte, ele tem que fazer uma boa governança, ter uma boa gestão, ter uma massa crítica de informações, mas também saber o que fazer com essa massa crítica de informações, com esses dados, para justamente ele ser mais competitivo no mercado e ter hoje menos ruído na sua operação, menos problemas na sua operação, né? Menos erros operacionais na sua operação. Seria esse, vamos dizer, Danilo, a receita do bolo? Eu acho que assim, ó, cada empresa ela tem uma forma de trabalhar, mas eu acho que tem 3 coisas que são importantes. A empresa tem que ter 3 pilares: gestão, processos e pessoas. Esse é o tripé que sustenta qualquer negócio. Aí não é uma transportadora, claro, é uma corretora, é uma padaria, é qualquer coisa. E eu acho que assim, para que as empresas elas possam ter longevidade, eu falo que para mim que é melhor você crescer menos e crescer certo do que crescer muito e crescer errado. Porque o custo do crescimento errado, cara, derruba as empresas, né? Então, as pessoas, às vezes as transportadoras estão muito preocupadas com volume, né? E transportadora, diferente de uma indústria, ela não tem escala. Quanto mais, você não vai, o caminhão, assim, cara, não tem escala, não é igual linha de produção. Vão fazendo, vai dando desconto, não, cara. Transportadora, ela não tem escala para dar desconto. Então, as empresas, elas têm que entender que ter o custo muito bem feito, as pessoas treinadas, os processos definidos e muita tecnologia de informação é o que vai fazer as empresas tomarem decisão. A gente vive num país continental e no caso da ABC a gente transporta às vezes cargas com 5.500 quilômetros. Eu saio de São Paulo, vou até Lima, no Peru. Então, se a gente não tiver pessoas treinadas, processo definido, tecnologia de informação e tomada de decisão baseada em dados, cara, a probabilidade de dar algo errado é muito grande. É muito grande. Então, é muito esforço. Eu falo para você que eu estava conversando com o Alfredo agora. Eu falei, cara, é acordar cedo e dormir tarde. Não tem outro jeito de fazer as coisas darem certo. E, graças a Deus, a gente tem conseguido resultados importantes para a ABC nesses últimos 10 anos. Danilo, parabéns por toda essa tua dedicação. Está muito à frente no dia a dia da ABC. A gente sabe todo o esforço que você tem, o carinho, o cuidado com toda a tua equipe. É uma satisfação tê-lo aqui nesse nosso bate-papo. E fica o convite para conhecer, vir aqui novamente na Zatter, participar de quem sabe, um outro podcast aqui com a gente. Fica o convite, né, Bruno? Legal, Danilo. Também, em nome da Zatter e do sócio, queria te agradecer. É um prazer te receber aqui na corretora. É muito legal ouvir toda essa tua experiência. Lógico, a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas é interessante ouvir esses conselhos que tu tem trazido, essa visão de mercado que tu tem trazido do transporte, essa visão que tu traz também sobre o seguro, que é uma visão um pouco atípica no segmento. Então, a gente fica muito feliz de ouvir como você trata o seguro de cargas. Então, a gente queria te agradecer e, enfim, reforçar que Zatter e ABC são empresas muito parceiras, amigas, e a gente sempre vai caminhar junto, trilhar um futuro próspero para as duas empresas. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eduardo. Recomendo as pessoas que vão ver o nosso podcast que tem o melhor marketing que as empresas podem fazer, é a recomendação. Esse é o melhor marketing, então, marketing de recomendação. Então, eu recomendo. Inclusive, aqui lá em cima já fiz 2 negócios já para o Alfredo, cara. Depois eu vou cobrar a comissão dele. Mas acho que recomendar, eu recomendo a Zatter, e aí, pelos profissionais que tem, pela forma como vocês atuam. É isso. Eu acho que corretor de seguro tem um monte, igual a transportadora tem um monte. Claro. Mas é o atendimento do dia a dia que faz a diferença de uma corretora, de uma transportadora, de um hotel para o outro. Então, eu agradeço você, Bruno, agradeço você, Eduardo, e todo o time da Zatter aí pela recepção. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Viu? Valeu, Danilo, obrigado. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado. E se você gostou desse conteúdo, acesse nossas redes sociais,
clica lá no sininho, coloque lá a sua inscrição e até a próxima.